Amém, irmãos? Então, nós vamos abrir as Bíblias em Filipenses. Nós terminamos, como sabem, o estudo do livro de Apocalipse e agora estamos lá na página 1277. 1277. Então, vamos prosseguir o estudo desta carta, que é a carta de Paulo aos Filipenses. O tema central desta carta é a alegria na vida cristã. E nós já fizemos a introdução na semana passada. Hoje vamos falar sobre a saudação de Paulo, gratidão e oração. Muito bem, vamos aqui ler os primeiros 2 versículos de início. E como sabem, nós iniciamos o estudo capítulo a capítulo, verso a verso desta epístola do apóstolo Paulo à igreja dos crentes na cidade de Filipos. É por isso que se chama a carta de Paulo aos Filipenses. Se o apóstolo Paulo tivesse estado aqui em Moreira da Maia, tinha escrito uma carta aos moreirenses. Assim como foi à cidade de Filipos, escreveu aos Filipenses. E aos Filipenses é um livro que nos ensina a viver a nossa vida cristã com ânimo, com esperança, com alegria. E isto apesar das circunstâncias que podem estar presentes na nossa vida. Apesar das circunstâncias que nos possam cercar. Alegria é o tema central desta carta. E é uma alegria não interessando o que está a acontecer individualmente nas nossas vidas. Na verdade, as palavras alegria, ou também aparece gozo, regozijo, são muito relevantes nesta carta de Paulo, mais do que em todas as outras cartas que ele escreveu. Aqui, Paulo, só nesta pequena carta, que são 4 capítulos, usa o tema da alegria e essa palavra 18 vezes. 18 vezes. E este livro é também um livro que nos ensina a ter paz. Não apenas alegria, não apenas ânimo, não apenas esperança, mas também paz no meio de grandes tempestades. E a maior ilustração que temos disso é do próprio Jesus, que os discípulos levaram o barco para atravessar o mar da Galileia, levantou-se uma grande tempestade, que o barco já afundava, e o que é que Jesus estava a fazer? A dormir. E eles, em pânico, acordam o Senhor Jesus, que com o seu poder acalma a tempestade, o vento e as ondas, e depois acalma a tempestade B. Os corações dos discípulos estavam em pânico. Esta carta é um exemplo disso. A alegria é o tema dominante. E porquê é que é surpreendente este tema da alegria? É surpreendente porque o escritor, Paulo, escreveu esta carta quando estava na prisão em Roma. Portanto, ele tinha tudo menos motivos de alegria. Preso numa prisão romana, não era fácil. Naquele tempo, as prisões romanas, o Estado dizia que não tinha qualquer responsabilidade. As pessoas que cometeram o crime estavam presas, os amigos e a família que tinham que cuidar deles. Não é como agora. Agora, quem está nessa situação tem lá tudo, não é? Tem tudo à disposição. As prisões romanas não. Se não tivessem quem cuidasse deles, estavam perdidos. E, portanto, o apóstolo Paulo, nessa situação tão adversa, ele escreve uma carta cheia de alegria. E isso é que é surpreendente. Como nós já vimos e como sabemos, esta igreja foi fundada por Paulo na segunda viagem missionária. Vou pedir ao nosso diretor
de internet, possa pôr ali, já vimos vários mapas, mas temos aqui Viagem Missionária de Paulo. Ele partiu, como sabem, de Antioquia, foi a igreja que os enviou a partir do capítulo 13 de Atos como missionários, Paulo e Barnabé. Vejam, Jerusalém em Israel está muito mais em baixo. E ele partiu e o percurso dele foi ali na zona da Ásia e da Galácia. Estão a ver ali Listra, Derbe, outra Antioquia, a ilha de Chipre ali, a Bitínia, que era uma região, e então o objetivo de Paulo era ir levar o Evangelho para a Ásia, que é esta região aqui da Bitínia e da Mísia. Mas o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, impediu o apóstolo de ir para aquela região. E numa visão de noite, em Atos capítulo 16, se quiserem, podem ler o início desta igreja, Paulo numa visão recebe uma chamada, um pedido de ajuda. Passa à Macedónia e ajuda-nos. E então ele vai para Troas, ou Troade, como aparece aqui na escritura, e apanha um barco, aquele ali, temos uma figura, e atravessa o mar, ali, e vai para Neópolis, que é do outro lado, e assim vai para Filipos, que aparece ali Filipe. E ali já é a Grécia. Aqui, onde é Troas, Antioquia e tudo, é aquilo que hoje é a Turquia, não é? Ásia. Mas passando ali, chegou à Grécia, ou seja, o apóstolo Paulo chega a primeira vez à Europa, aquilo que é hoje a Europa. E chegaram à cidade de Filipos, não havia sinagoga. O costume de Paulo era, quando ia a uma cidade, ia logo à sinagoga dos judeus, que já conheciam a palavra de Deus, e ali apresentava Cristo. Mas não havia. Na cidade de Filipos era uma colónia romana, tinha portanto, um estatuto diferente. Os romanos davam um estatuto especial a cidades que eram chamadas colónias. E não havendo sinagoga, eles saem da cidade e vão para um rio, que ainda lá está hoje, para terem um lugar de oração. E ali juntaram-se algumas mulheres. E Paulo dá testemunho às mulheres e uma delas, de nome Lídia, ouve a palavra de Deus e crê, converte-se a Cristo. Ela e depois a sua família crê, são batizadas e convida o apóstolo Paulo e os companheiros dele de missão, convida-os para irem para a casa dela, na cidade. E ali assim começou uma igreja, na casa de Lídia. Depois Paulo é preso, Paulo e Silas, e depois acontece o episódio da prisão. Há um tremor de terra e o carcereiro quer matar-se, e o apóstolo Paulo diz para ele não fazer isso, e ela pergunta, senhores, que é necessário para que eu seja salvo? E o apóstolo Paulo o que é que diz? Quem se lembra? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E o carcereiro converte-se, ele e a casa dele são batizados. E depois, no fim do capítulo 16, vemos já o carcereiro e todos a juntarem-se na casa de Lídia. Foi assim que começou esta igreja. É uma lição para nós que uma igreja pode começar com uma pessoa que se converte, Lídia, e a família a seguir, e depois outra família. E começa numa casa, como nós temos aqui. Esta é a história breve desta igreja que Paulo iniciou em Filipos, na Europa. 11 anos depois, mais ou menos, preso já em Roma, Paulo escreve esta carta, que nós já começamos a ler. Então vamos ver, em primeiro lugar, a saudação. Diz, versículos 1 e 2, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a Paulo
Paulo começa a sua carta com uma saudação e vai usar aqui 4 títulos, 4 palavras, que são títulos que têm a ver com aquilo que nós somos na igreja. Ele usa aqui as palavras servos, santos, bispos e diáconos. Vejam como é que ele se apresenta. Não diz Paulo e Timóteo, doutores, professores de doutores, ou engenheiros, ou... Não, o que é que ele diz? Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Então, vamos fazer uma comparação com aquilo que hoje os crentes... Paulo era um apóstolo, não é? E hoje as pessoas gostam de se apresentar, quando estamos a falar de cristãos, de todas as maneiras, hoje, menos servos. A palavra grega que é usada aqui, que é traduzida por servos, é uma palavra conhecida, já devem ter ouvido falar, que é doulos. Doulos, que é a palavra que se refere a um escravo comum, os escravos que existiam naquele tempo. O que era um escravo naquele tempo? Um escravo era alguém que era propriedade de outra pessoa. Comprava um carro, comprava um burro, uma coisa qualquer, compravam uma pessoa, um escravo. Era um escravo. Portanto, um escravo pertencia a outra pessoa, era propriedade de outra pessoa e pertencia a essa pessoa para trabalhar para esse que era o seu dono. O escravo não tinha direitos próprios, não era uma pessoa livre. O dono dele podia, no mercado, vendê-lo para outro e outro comprava. E assim sucessivamente. Mas chegamos aqui ao Novo Testamento, ao contrário desta ideia, doulos, ou servo, ou escravo, na igreja é um título que tem a mais elevada dignidade. Porque os crentes devem ser e são servos de Jesus Cristo, escravos de Jesus Cristo, mas de livre vontade. O escravo naquele tempo, ele não era escravo de livre vontade. Muitos nasceram já assim. Mas os crentes, de livre vontade, do seu desejo, vivem debaixo da autoridade de Jesus e são dedicados, servos, dedicados, escravos, seguidores e vivem e trabalham para Jesus Cristo no Evangelho. Na verdade, em 1 Coríntios 6, 19 e 20, nós lemos assim: ou não sabeis que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Então, os crentes não pertencem a si mesmos. Nós fomos também, como os escravos eram comprados no mercado. Paulo diz, vocês não pertencem a vocês mesmos. Foram comprados. Não se esqueçam. Foram comprados. Quando chegamos ao livro do Apocalipse, no capítulo 5, versículo 9... nós lemos lá sobre Jesus. O capítulo 5 é maravilhoso, é uma visão de grande adoração e louvor no céu, louvor ao Pai e ao Filho, Jesus, o Cordeiro, e diz assim, os milhões de anjos a clamarem e a cantarem, digno és, a dizerem para Jesus, digno és porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus. Portanto, ao morrer na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço da nossa redenção. Na cruz, Jesus resgatou-nos, comprou-nos das garras do pecado, do poder de Satanás, do diabo, comprou-nos para Deus. E fomos salvos. Por isso, o crente pertence à propriedade de Jesus. É um servo, é um doulos de Jesus. E com alegria, com gratidão, ele assume-se como servo, escravo de Jesus Cristo. Este é o melhor título de um crente.
Quem és? Eu sou um servo, um escravo de Jesus Cristo. Como Paulo diz aqui, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Jesus é o nosso Senhor. E depois ele prossegue a carta que ele está a escrever a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Então agora mais uma palavra que ele está aqui a revelar. Santos. A irmã Linda assim é santos. Mas aqui na Bíblia, santos, o que é que quer dizer? Este é também um título que designa todos os crentes. Vejam, a todos os santos que estão em Filipos. O que é que isto quer dizer? São os irmãos, os crentes. Ele está a escrever a todos os irmãos, ele diz, a todos os santos que estão aí na igreja, em Filipos, que estão lá. Portanto, o que é que quer dizer esta palavra santos? Ao contrário da tradição que nós temos no nosso país e não só. Os crentes é que são santos. Erradamente a Igreja Católica Romana chama e designa como santos pessoas que já morreram e que eles acham que foram especiais, que fizeram alguma coisa especial e por isso dão-lhes um estatuto depois de morrerem, fazem-lhe uma estátua, uma imagem e depois essas imagens são veneradas, são adoradas, acendem-lhe velas, fazem promessas, orações, mas isso é um grande erro bíblico, porque a Bíblia ensina exatamente o contrário. Os santos não são os que morreram. Ou seja, um crente que é santo que morre continua a ser um santo no sentido daquilo que a Bíblia quer dizer, mas os santos aqui na Bíblia são os crentes que vivem neste mundo, que são crentes em Jesus Cristo. A palavra grega para santos é agios, quer dizer o quê? É alguém diferente, alguém separado do mundo para Deus. Portanto, quando uma pessoa neste mundo crê em Jesus Cristo como Salvador, essa pessoa, por essa fé, nasce de novo, passa a ter uma nova vida, porque o Espírito Santo habita na pessoa e a transforma. Ela passa a ter novos valores e separa-se dos valores do mundo. É diferente, é separada do mundo, foi comprada por Jesus, não é? E vive uma vida diferente neste mundo. Vive nos caminhos do Evangelho, vive nos caminhos de Deus. Portanto, se és crente em Jesus, este é um nome que a Bíblia te dá. És um santo. E nós podemos dizer, então como é que está o Santo Manuel? Se tivermos o nosso irmão na fé que se chama Manuel. A Santa Emília está boa? A Santa Linda Assi, a Santa Cati e o Santo Agostinho. Como é que vai? Não é? Este é o nome que a Bíblia dá aos crentes que vivem no mundo. Portanto, é uma pessoa que vive neste mundo para Deus. É um crente em Jesus, não é uma pessoa morta. É como se Paulo estivesse aqui a escrever, Paulo aos irmãos crentes em Filipos. Nós vamos só ter uma ideia disto mesmo, vendo o início de 3 cartas que Paulo escreveu. Uma delas aos Efésios, está aí mais perto, no capítulo 1, versículo 1. Paulo aí começa a dizer assim, Paulo, ele agora em vez de dizer servo, diz apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Portanto, são as pessoas que vivem lá em Éfeso, que eram crentes na igreja. Santos, fiéis em Cristo Jesus. Também, 1 aos Coríntios, capítulo 1, também temos aqui, está a passar ali no ecrã, portanto pode ajudar.
1 Coríntios 1, versículo 2, diz assim, Paulo também está a escrever, à igreja de Deus que está em Corinto, está lá naquela cidade, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aqui é claro, não é? Os santos são aqueles que estão na igreja e em todo lugar, todos os que invocam, que clamam, que creem no nome de Jesus. E depois, também aos Romanos, capítulo 1, versículo 7, Paulo também está a escrever esta carta e diz, a todos os que estáis em Roma, vejam, amados de Deus, chamados santos. Portanto, um crente é aqui, é santo, separado do mundo para Deus, para viver uma vida de santidade, nos caminhos e na palavra de Deus. Prossegue, voltando agora aos Filipenses, portanto, na igreja somos servos de Jesus, somos santos, e agora, versículo 1, que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Agora Paulo refere-se aos líderes da igreja, que são os bispos e diáconos. Vamos ver o que é que isto quer dizer. Bispos é uma palavra grega e tem o mesmo significado noutras partes do Novo Testamento. Aparece a palavra ancião, presbítero ou pastor. Portanto, são três, neste caso 4 designações para o mesmo ofício, a mesma vocação, que é a liderança da igreja. Bispo, ou ancião, ou presbítero, ou pastor. São aqueles que Deus chama para conduzirem o seu rebanho, são aqueles que supervisionam a obra de Deus. Nós vamos ver um exemplo, que é do apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Veja o que é que ele diz aqui. Ele está a escrever também a algumas igrejas. Veja o que é que ele diz. Versículos 1 e 2. Aos presbíteros, ele aqui usa a palavra que é traduzida por presbíteros, que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Portanto, o apóstolo Pedro diz, eu também sou presbítero, ou ancião, ou bispo, ou pastor. Vejam o que é que ele diz. E testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que se há de revelar. Apacentai, o que é que ele diz? Olha, irmãos presbíteros, ou anciãos, ou bispos, ou pastores, apacentai, pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Portanto, bispo, presbítero, pastor, ancião é a mesma função, o mesmo ministério na igreja, que hoje comumente nas igrejas batistas usa-se a palavra pastor, nas outras igrejas presbiterianas usam presbítero, mas é a mesma função. E depois também temos, Paulo escreve, voltando aos Filipenses, os diáconos. Os diáconos têm essa vocação, o seu ministério, de terem sido chamados para servirem nas necessidades da igreja. Temos a eleição dos primeiros diáconos, onde na primeira igreja, que foi a igreja de Jerusalém, Atos capítulo 6, nós vamos aqui ler e perceber porque é que nasceu esse ofício do diácono. Então vamos ler lá em Atos capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, portanto a igreja estava a crescer, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Houve ali uma necessidade de cuidar de pessoas que precisavam, neste caso as viúvas. E os 12, os apóstolos,
convocando a multidão dos discípulos, convocaram a igreja, fizeram uma assembleia geral, estão a ver aqui. Há pouco o irmão Agostinho falou também de um concílio que era uma grande assembleia geral da igreja, na forma de concílio. Aqui eles reuniram a igreja e disseram, os apóstolos, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Eu digo, olha, nós somos os pastores, somos os apóstolos, somos aqueles que ensinam a palavra de Deus. Não é agradável deixarmos de ensinar a palavra de Deus para irmos fazer o serviço de servir, cuidar das pessoas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sob esta necessidade. Mas nós, os apóstolos, os líderes, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Portanto, há aqui uma separação. Alguém tem que continuar a ensinar a igreja, mas a igreja precisa de trabalhos de serviço às pessoas, aos membros. Vamos então escolher pessoas para esse cargo. Chamam-se diáconos. Então veja o versículo 5. Elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos e estes orando lhes impuseram as mãos. Portanto, temos aqui a eleição dos primeiros diáconos. E naquela igreja aos Filipenses já havia pastores e havia diáconos. Paulo escreve precisamente para eles. Agora, quais são as qualidades bíblicas exigidas para um crente ser pastor ou diácono? Qualquer um poderá ser? Ou a Bíblia diz, não, para ser pastor, ou alguém que supervisiona, ou presbítero, ou ancião, ou bispo, na igreja, tem que ter qualidades bíblicas. Para ser diácono também. Então nós vamos ver em 1 Timóteo capítulo 3, uma vez que estamos neste tema, vamos ver o que é que a palavra de Deus diz sobre quem pode ser pastor e diácono. E hoje nós vemos igrejas a levantarem pastoras e diaconisas. A necessidade em Atos era servir às viúvas. Hoje em dia, se pensar assim, ninguém melhor que uma senhora para trabalhar com as senhoras, as viúvas. Mas eles escolheram o quê? Lá em Atos capítulo 6, escolheram 7 homens. Podiam ter escolhido, vamos escolher 5 homens e 2 mulheres para servir às mesas, homens. Então vamos ver. Foi assim que Deus determinou. Agora 1 Timóteo 3,13. 1 Timóteo 3, 1 a 13. Versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, portanto, se alguém deseja ser bispo, ou pastor, ou presbítero, ou ancião, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja, agora as qualidades, irrepreensível, marido de uma mulher, e depois não diz, ou esposa de um homem. Não. O pastor é marido de uma mulher. É claro. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Apto para ensinar é uma característica que não é exigida aos diáconos. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, quer dizer, não seja novo, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Portanto, estas são as características que se pedem
para ser um pastor na igreja. Ter bom testemunho dentro da igreja e fora da igreja, que é o que diz o versículo 7, os que estão de fora. Agora, diáconos. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas deles, dos diáconos e dos pastores, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, governem bem os seus filhos e as suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, estas são as qualidades que se pedem para ser um pastor ou um diácono. E se nós vimos bem, e especialmente lendo, como estamos a estudar o livro dos Atos dos Apóstolos, que fala o início e o crescimento da igreja e a aparecerem igrejas novas, à medida que o apóstolo Paulo, na sua missão, fundava igrejas, ele dava instruções para que cada igreja levantasse os seus líderes. Ele estabeleceu uma igreja em Filipos e disse logo, então agora levantem aí, façam a eleição dos pastores e dos diáconos. E era assim em todas. Vamos ler aqui agora em Tito, que é a carta que está a seguir a Timóteo. Tito, capítulo 1, versículos 5 e 9, vemos as instruções do fundador de igrejas, Paulo, para como é que as igrejas se devem governar. Ele diz assim, escreve a Tito, que também foi cooperador dele. Por esta causa te deixei em Creta. Está a dizer, Tito, eu deixei-te aí na ilha de Creta para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. E de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Vejam, há pouco em Timóteo ele usou a palavra bispos. Aqui usa presbíteros ou pastor, é igual. Como já te mandei, aquele que for irrepreensível, vejam aqui, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo, olha, agora usa a palavra bispo, porque é igual, seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Portanto, em resumo, na saudação do apóstolo Paulo, voltando a Filipenses, ele escreve à igreja, e vemos aqui logo os nomes, os títulos básicos do que é uma igreja. A igreja não é nada de hierarquias, de grandes... É o que está aqui. Ele diz, olha, eu, servo de Jesus, escreva aos santos, a todos os crentes da igreja. E escreva à liderança, aos pastores, ou presbíteros, ou bispos, e aos diáconos que servem na igreja. É assim a maneira de estar e de viver de uma igreja bíblica do Novo Testamento. Versículo 2, graça e paz, é da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo, é uma saudação normal que Paulo usa em todas as suas cartas. Agora, vamos só concluir, não levando muito tempo, com os versículos 3 até 11, onde Paulo escreve e agora fala logo de gratidão. Olhem, ele começa a escrever. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça,
tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. Portanto, Paulo não inicia a sua carta com tristeza. Recordem que ele estava num hotel de 5 estrelas, com todas as comodidades ao seu dispor, em Roma. Não era assim que ele estava? Estava preso numa terrível prisão romana. E ele não escreve à igreja com tristezas, queixas, lamentos. A minha situação é terrível. É muito mal aqui nas prisões romanas. Não. Também não começa, irmãos, preciso de dinheiro, que eu passo muita fome, isto aqui é muito complicado. Também não. Ele começa dizendo o quê? Dou graças a Deus. Dou graças a Deus. E muitas vezes precisamos de compreender o contexto para entendermos e darmos valor àquilo que se escreve. Não é? Se ele tivesse uma situação espetacular, na pior situação, a expectativa da morte, como ele veio a ser morto, a expectativa da morte era a qualquer instante, e ele descreve, mostrando gratidão, dou graças. Começa com gratidão e oração. E assim deveríamos nós também dirigir-nos a Deus. Gratidão e oração. Dou graças ao meu Deus. Vejam como tudo é pessoal. Paulo diz que Deus é o quê? O meu Deus. E cada um de nós pode e deve dizer isto. Ele é o meu Deus. Mostra que temos uma relação pessoal, uma relação íntima, próxima com Deus. Deus não é um conceito assim abstrato, uma ideia. Não. Deus é uma pessoa viva que nos ama e a quem nós devemos amar de todo o nosso coração. É o meu Deus. E depois Paulo tinha boas lembranças daqueles irmãos. Paulo lembrava-se como tudo começou à beira-rio, lá fora da cidade de Filipos, depois na casa de Lídia, depois com a conversão do carcereiro de Filipos e todos os outros que foram acrescentados à igreja. E por isso ele dava graças e lembrava-se muito. Versículo 3. Versículo 4. Temos aqui uma revelação da tremenda vida de oração de Paulo. Fazendo sempre com alegria, vejam, a palavra alegria já aparecer aqui, oração por vós em todas as minhas súplicas. Preso, ele orava com alegria. Com alegria. Ele mostra os motivos de gratidão perante Deus pelos filipenses. Quais eram esses motivos? Gratidão dos quais ele se recordava. Versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Os crentes filipenses, desde o primeiro dia em que conheceram o Evangelho, primeiro dia, eles eram e foram perseverantes em generosidade no apoio ao apóstolo Paulo. Tinham passado mais ou menos 11 anos. E Paulo diz que continuam a ser fiéis, cooperadores, vejam, que ele diz aqui, até agora. 11 anos. No capítulo 4, versículo 17, veja o que é que ele diz. Como é que era essa cooperação deles? Não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Eles foram cooperadores do apóstolo Paulo estes anos todos. Quer dizer, o entusiasmo deles original não abrandou, não arrefeceu. Eles não tinham decidido cooperar com o apóstolo Paulo assim naquele impulso, naquele sentimento.
ouviram uma grande mensagem, este é um grande pregador, vou cooperar com ele. E depois passam uns meses e cai no esquecimento. Não, eles não. 11 anos. Continuavam, não foi uma decisão passageira, sentimental, permaneciam fiéis e perseverantes em cooperar. Há muitos que apoiam um pastor, apoiam uma igreja, apoiam um ministério, mas depois aquilo arrefece, esquece e deixam. Não era assim o testemunho dos filipenses. E os versículos 7 e 8 mostram isso. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, todos, sem exceção, porque vos retenho em meu coração, todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Esta carta mostra aquele amor pessoal, uma grande afeição que Paulo tinha e que eles tinham por Paulo. E é assim a vida cristã. O amor e a cooperação entre os irmãos. Paulo então vai aqui mais longe, diz que eles o ajudaram na sua defesa, quando ele foi acusado e estiveram lá presentes nos conflitos que Paulo enfrentou, e isso foi muito animador para o apóstolo, quando ele mais precisava. Apoiaram-no em todas as circunstâncias, sem hesitações. Paulo estava preso, mas dizia, mas eu sei que posso contar convosco. E por isso os sentimentos de Paulo eram muito fortes, como ele diz aqui no versículo 8, entranhável afeição, tenho-vos no meu coração, nas minhas orações. Versículo 6 diz que aquele que em vós começou a boa obra vai aperfeiçoá-la até ao dia de Jesus Cristo. Portanto, esse é o testemunho da vida cristã. Deus começa em nós uma boa obra, quando nós queremos em Jesus, e Deus vai estar ao nosso lado, fazendo-nos crescer, guardando-nos. Este versículo é também um testemunho da segurança eterna daquele que crê em Jesus, que Deus não o vai deixar perder. Por fim, versículos 9 até 11, depois da gratidão, eis a oração. No versículo 9, e peço isto. E agora Paulo vai elencar 6 motivos de oração que ele fazia pelos filipenses. 6 coisas que faziam parte das orações de Paulo e devem fazer parte também das nossas orações e, sobretudo, das nossas vidas. Paulo ora aqui por coisas que devem existir na vida de todos os crentes. E ele queria que existisse na vida dos filipenses. Número 1. Peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Ele queria que o amor entre os irmãos abundasse, crescesse, fosse sempre crescente, aumentando, abundando cada vez mais. Os laços de amor entre os irmãos. Também ciência e pleno conhecimento. Orava para que eles crescessem no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento das Escrituras, do Evangelho. Em terceiro lugar, passa a falar do caráter do cristão. Para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo. Portanto, ele agora fala, no versículo 10, para que aproveis as coisas excelentes. Que vocês escolham, decidem e aprovem aquilo que é excelente, que é superior. É o caráter cristão. Em quarto lugar, que sejais sinceros, ou seja, pureza de motivos, pureza na vida, sem hipocrisia, sem escândalo algum, versículo 10, em quinto lugar. Ou seja, que eles não vivessem como se vive na corrupção daqueles que vivem no mundo. Crentes com um testemunho, sem tropeços, sem dignos de serem acusados, ou que pudessem fazer coisas que levassem os outros a tropeçar.
Então Paulo ora para que os filipenses sejam isto em simultâneo: sinceros e sem escândalo. E vejam por quanto tempo é que ele quer que sejam assim. Fim do versículo 10. Até ao dia de Cristo, sempre. Esse deve ser o nosso testemunho cristão. Aprovar o que é excelente, sermos sinceros, sem escândalo, até ao fim das nossas vidas. E em sexto lugar, versículo 11, cheios dos frutos da justiça que são por Cristo Jesus, para a glória e louvor de Deus. Então fala que o fruto da vossa vida cristã seja este. Cheios, quer dizer, totalidade, continuamente, fruto na vida cristã, que resulta em glória para Deus. Glória para Deus. Cheios dos frutos de justiça, do fruto do Espírito Santo, que existe em nós por Jesus, para que Deus seja glorificado e louvado. Portanto, é por isso que os crentes são chamados santos, não é? Foram separados do mundo para este estilo de vida. E por isso são santos. Não vivem como o mundo vive. Irmãos, este é o início da carta de Paulo aos Filipenses. Ele saúda-os, ele mostra alegria, gratidão por eles e ora por eles. E assim devemos também, é um exemplo para nós, também nós devemos ter este testemunho como igreja e como crentes. Glória ao nome de Jesus. Amém, irmãos.